Olá, irei contar a história dos três porquinhos e vou falar como os tipos de alimentos são parecidos com cada tipo de casinha que foi construída. Era uma vez três porquinhos que moravam em uma floresta com sua mãe. Um belo dia, os três porquinhos decidiram ir embora da casa de sua mãe, para cada um construir sua própria casa. Antes dos porquinhos irem embora, a mãe deles disse para eles fazer suas casinhas da melhor forma possível, pois essa era a única maneira de se protegerem do lobo mau e assim continuarem vivos. O porquinho mais novo fez a sua casa de palha, porque achou que era a maneira mais fácil e rápida. Ele só não sabia que sua casinha de palha era muito frágil e também não era segura. O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Ele fez com galhos e troncos que encontrou na floresta. Essa casa era um pouco mais forte que a de palha, mas ainda não era segura. O porquinho mais velho, muito mais esforçado que seus outros dois irmãos, decidiu fazer uma casa um pouco maior e de tijolos. Sua casa ficou bastante segura. Um dia depois, quando os porquinhos já estavam dentro de suas casinhas, o lobo mau chegou. Ele ficou primeiro em frente à casa de palha e então disse para o porquinho mais novo que morava nela que se ele não abrisse a porta, iria assoprar e derrubar a casinha. O porquinho não abriu a porta. Então o lobo mau assoprou só uma vez e já conseguiu derrubar a casinha. O porquinho então fugiu para a casa do seu irmão do meio. Os alimentos chamados de ultraprocessados são como essa casinha frágil de palha. Quando o comemos, nosso corpo fica muito fraco e também podemos ficar com algumas doenças, como diabetes e obesidade. Alguns desses alimentos são os salgadinhos, refrigerantes, vários tipos de biscoitos, entre outros. O lobo mau, então, foi para a frente da casa de madeira e avisou para o porquinho do meio que iria assoprar e derrubar a casa se ele não abrisse a porta. O porquinho não abriu. Então o lobo assoprou a primeira vez, assoprou a segunda vez, conseguindo derrubar a casa. O porquinho mais novo e o porquinho do meio fugiram para a casa do irmão mais velho. Os alimentos chamados de processados são como essa casinha de madeira, que mesmo o lobo tendo assoprado 2 vezes, também conseguiu derrubar, porque também era frágil. Quando comemos esses alimentos processados sem moderação, ou seja, muito, o nosso corpo também fica fraco e com isso também podemos ficar com algumas doenças, como por exemplo, doenças do coração. Alguns desses alimentos são a sardinha em atum enlatados, queijos, frutas em calda, entre outros. O lobo mau, então, foi para a frente à casa de tijolos e avisou para o porquinho mais velho que se ele não abrisse a porta, iria assoprar e derrubar a casa. O porquinho não abriu a porta. Então o lobo assoprou a primeira, assoprou a segunda e assoprou a terceira vez, mas não conseguiu derrubar a casa de tijolos porque ela era bastante segura. Os 3 porquinhos ficaram protegidos dentro dela. Os alimentos chamados de in natura ou minimamente processados são como a casa de tijolo que o lobo não conseguiu derrubar. Quando comemos esses alimentos, o nosso corpo fica bastante forte e assim não ficamos doentes. Alguns desses alimentos são as frutas, os legumes, o feijão e entre outros. Assim como o porquinho mais velho que construiu da melhor forma possível uma casa para ficar seguro e livre do lobo mau, devemos construir uma alimentação saudável que nos deixe forte e livre das doenças.